Nós estamos de volta na entrevista com o economista Paulo Rabelo de Castro. Paulo, já que nós falamos sobre reforma tributária simplificadamente, qual é a proposta desta reforma? Para que os telespectadores que nos acompanham aqui, inclusive os parlamentares, o programa tem uma grande audiência em Brasília e nos estados onde ele é exibido, para que os deputados federais, senadores e os próprios membros do Executivo Federal, sobretudo no Ministério da Fazenda e no Gabinete da Presidência da República, possam compreender a base desta proposta de reforma tributária simplificada. Pois bem, João, vou dizer que em 3 minutos eu dou o recado. Primeiro, com uma ressalva. O governador que está nos ouvindo, o prefeito, não precisa ficar ansioso, nervoso. Não é uma reforma que extraia recurso do poder público ou que extraia recurso de um estado ou de um município para dar para outro. Essa redistribuição federativa, importantíssima, é para ser discutida depois que o Conselho de Gestão Fiscal, que ainda não existe, for instituído, for analisado tecnicamente para onde vai o dinheiro, etc. É numa segunda fase daqui a alguns anos. A proposta é simplificar. E simplificar como? Hoje existem monstrinhos tributários, nós mostramos lá em Comandatuba, são vários, cabeludos e cabeçudos. Nós temos que botar cada conjunto de monstrinhos dentro de um pacote. O primeiro pacote é o pacote da circulação dos bens e serviços na economia. Você começa a produzir um bem na fábrica, passa para, vamos supor, um eletrodoméstico para a loja e da loja vai para o consumidor final. Ali ele é alvejado, literalmente alvejado, pelo PIS, pela COFINS, que incidem sobre o faturamento, sendo produto industrial pelo infame IPI, que só existe no Brasil, Imposto sobre Produtos Industrializados, o próprio ICMS do Estado e, eventualmente, também, se for interestadual, pelo outro Estado, e pela CID, para não falar de outros É muito imposto. Então, esses 5 que eu mencionei poderiam ser empacotados e colocados num saco só que se chama ICMS Nacional Compartilhado, ou seja, passa a ser um grande imposto circulatório de alíquota transparente. Todos os estados e municípios receberão a receita que hoje recebem, mas distribuída automaticamente pela rede bancária, ou seja, já simplificou para o cidadão, simplificou para o estado e município que recebe direto. E a gente ainda pode fazer uma simulação de forma que, como numa espécie de URV fiscal, lembra-se da época da estabilização da economia, a gente roda e simula a novo processo arrecadatório de distribuição antes dele de fato acontecer, de forma a fazer a sintonia fina. Esse é o ICMS Nacional Compartilhado. O que o contribuinte ganha? Transparência, ele passa a ver, ainda que seja uma alíquota elevada, mas ele vai poder enxergar... Mas ele sabe exatamente o que está pagando. Hoje ele está no escuro e é um assinte à cidadania brasileira. Nós, brasileiros, não sabemos direito o quanto que está de imposto, pagamos de imposto, né? Em segundo lugar, o segundo grupo é o chamado Imposto sobre a Renda, que hoje é compartilhado. E como a gente entregou o PIS e a COFINS para o compartilhamento dos estados e municípios, hoje eles não são compartilhados, em compensação o governo federal fica com imposto de renda exclusivo na área federal para financiar o quê? A Previdência Social brasileira atual, que é uma previdência sem fundos. Todo ano a gente tem que arrecadar cerca de 10%. É um déficit monstruoso. Fora o déficit, o próprio valor é enorme, João. 10% do PIB brasileiro. Portanto, esse imposto de renda, incluindo a parte da pessoa física, da jurídica, a contribuição social sobre lucro líquido, tem que virar imposto de renda, e mais a contribuição patronal ao INSS, que o governo quer desonerar da folha de pagamento, que faz parte do nosso projeto, tudo isso corresponde a cerca de 10% do PIB. Vai para financiar a Previdência, o INSS e os regimes próprios dos servidores, que também tem Previdência e ela é até mais deficitária. Um consumo exagerado. Qual é a vantagem disso? O imposto de renda fica visualizado como sendo o tanto que as pessoas que trabalham no Brasil pagam para financiar o ócio dos que merecidamente não trabalham. E acho que todos são merecidamente. Não vamos entrar nessa discussão. Há controvérsias. Mas também a reforma simplificadora não se propõe, nessa fase, a entrar nesse pormenor de discussão de quem merece e não merece. Todos merecem. Senão você não avança. Não avança. Então nós vamos. Agora, a família brasileira vai ter uma ideia pela primeira vez de quão cara a nossa Previdência é. Todo o imposto de renda arrecadado e toda a contribuição patronal
todo esse dinheiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro só para financiar o ócio dos que não trabalham. Mas é muito importante que a gente saiba disso e eu acho que meritória essa parte. Terceiro bloco, muito simples, os impostos regulatórios ficam com a União, que é o IOF, Imposto de Exportação e Imposto de Importação, e os impostos sobre a propriedade, automóvel, imóveis e, inclusive, a propriedade rural, que hoje é federal, passa a ser dos estados e municípios. Terminou a reforma, há uma acabou. Compensação, praticamente, há uma nesse compensação, processo, exatamente. O que dá aquela afirmativa, o respaldo, logo quando você iniciou a sua resposta, que os estados não vão perder. Não vão e perder. Os municípios também não vão perder. De uma maneira muito objetiva, é evidente que há uma estruturação para essas afirmativas do economista Paulo muita Abel conta, que está até nesse livro que eu vou te entregar desde já. Eu gostaria que você... Panorama Fiscal Brasileiro, Proposta de Ação. Isso, foi produzido com o auxílio de uma das entidades com meu amigo, apoiadoras. Com o Raul Veloso, exatamente. É um livro, aliás, dúplice. Ele tenta demonstrar nessa caixinha que reforma tributária tem que ser alguma coisa que corta com dois fios. Corta e integra. Ao mesmo Isso, é o fio da despesa, que o meu colega Raul Veloso estudou, a fio. O que você faz com a educação, com a saúde, com a assistência social, a previdência, que tem, e até um livro mais grosso que o meu. Né? E o nosso que faz... simplificado, que faz essas contas que a gente... E tem um detalhe, ele é o único livro que é dedicado ao cachorro que infelizmente morreu, velhinho, ao Cook. É o único livro dedicado a um cachorro, eu acho, no mundo. Por quê? Porque eu quis dizer, porque aqui eu digo ao Cook, por haver mais virtude no silêncio de um cão, que ele me acompanhou enquanto eu escrevia, do que no falatório dos sábios. Ou seja, nós temos que parar de ser tão sabidos em matéria de reforma, cada um com uma ideia. E sermos mais praticantes. Praticantes, todos unidos, as entidades empresariais em conjunto apoiando uma reforma simplificadora que você, inclusive, teve... Não, nós já abraçamos. Já abraçaram, apoiaram. Acabar com as vaidades, entendeu? Eu sou apenas um dos colaboradores, o Dr. Carlos Schneider, da Associação Comercial de Joinville, é que iniciou esse processo lá de Santa Catarina, ou seja, também não é uma iniciativa Rio-São Paulo, ou seja, brasileira, né? É norte, sul, nordeste, todo mundo está junto. Tema, Paulo, não tem que ter vaidade de ninguém. Ou melhor, você pode ter até a vaidade coletiva. Fizemos, exatamente. Todos fizemos. E fizemos algo bom e produtivo para o Brasil. Fica aqui a mensagem ao ministro Guido Mantega, com quem tratei recentemente deste tema, a propósito da sua apresentação no Fórum de Comandatuba, que está sensível, espero que possa evoluir no âmbito do Poder Executivo e depois levar ao Congresso, que em Comandatuba mostrou através dos líderes, tanto dos partidos da situação quanto de oposição, a base aliada e oposição, que há uma sensibilidade positiva para o programa da reforma muito boa tributária aquele apoio simplificado. A começar do apoio que nos deu o vice-presidente que estava lá presente, o professor Michel Temer. Que foi presidente da Câmara 2 vezes, quer dizer, um homem que vem do parlamento com conhecimento. Professor de Direito Constitucional, porque no caso ele entende do tema, né, profissionalmente. Agora eu queria lembrar aos seus telespectadores que nós precisamos nos mobilizar, não é só ficar sentado na cadeira, precisamos primeiro entrar no www.brasileficiente.org.br www.brasileficiente.org.br para assinar o abaixo-assinado em apoio a essas ideias de uma reforma tributária simplificadora. O João já fez isso, tenho certeza que já entrou. E tem uma cartilha, né, que de repente a gente consegue capturar, que é produzida com o desenho do Ziraldo também. No www.movimentobrasileficiente.org.br. Você está vendo aí. Sem movimento, Brasil Eficiente, direto. Movimento Brasil Eficiente. É o movimento da internet. E, por fim, eu queria te dar um livro para você e para a Bia, que é um livro de letra grande, dá fácil para ler, porque você começou o programa dizendo, pelo menos a nossa entrevista, dizendo sobre o que está rolando na economia. Eu queria fazer um alerta sobre a questão internacional. Ela está longe de ter os seus problemas superados. Os Estados Unidos está vivenciando talvez o maior problema desde a Grande Depressão, pelo tamanho do seu déficit e da sua dívida. O déficit americano hoje é algumas vezes maior que o nosso brasileiro. E a Europa, idem. Grécia pegando fogo, Portugal, grande problema. Então, nós fazemos um alerta à euforia brasileira.
olha que consciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, muito menos a nós brasileiros. Estamos comemorando euforicamente, vamos dizer assim, a nossa ressurreição econômica. Não pulem demais, né? Não pulem demais. Vamos ler sobre a grande bolha de Wall Street, meditar sobre como erros enormes são cometidos. Eu acho que vale a pena, não pelo mérito do autor, mas pela ideia do conteúdo e de como governos podem cometer erros catastróficos prejudicando suas populações. Pelo conteúdo e pelo autor, pelos dois. Paulo, eu queria te oferecer aqui, nesse final, você que gosta de trabalhar e trabalha muito, de fato. E precisa tomar um pouco de café para poder aguentar. Mas não, eu sou o maior obcecado por café. Eu gosto muito também. Eu tomo muito café e para mim não faz mal nenhum, ao contrário. Também, idem. O café para mim, ele é um ativador. Exatamente. Então... E nunca acreditei nessas histórias. Agora vou fazer uma propaganda. Café brasileiro, né? Café é coisa boa, desde que não tomado em exagero. No meu caso, mal nunca fez. Exato. Principalmente um café bem tirado. Então, essa máquina do café... Beleza. Do Nescafé Dolce Gusto da Nestlé vai ajudar você a tomar o melhor café do mundo, que é o café brasileiro, com a melhor máquina do mundo, que é a máquina Dolce Gusto. Acho que eu vou deixar lá no meu escritório para compartilhar com todos os meus colaboradores que nesses livros têm nos ajudado tanto a entender o Brasil com um bom cafezinho e ficam mais inteligentes. Muito obrigado, João. Você já leva. E Paulo, estamos juntos nessa proposta do Movimento Brasil Eficiente para a reforma simplificada. O LIDE já assinou também essa proposta. Espero que ela possa ser colocada em prática pelo governo. Ainda em 2011? Ainda em 2011. Não será tarde demais. Se Deus quiser. E aí o arrependimento será grande. Muito obrigado, Paulo, João. Muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade foi minha. Muito obrigado pela gentileza do Dolce Gusto. E você que está em casa, obrigado pela sua audiência. O Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Uma boa noite, ótima semana para você. Tchau.